Introducing Smart Hybrid Technology from Maruti Suzuki, a progressive technology that is a step towards building a green and sustainable future. Smart Hybrid Technology helps increase fuel efficiency and enhances driving performance. Hoje nós vamos falar sobre o carro do futuro, o MHEV 12 volts. Recomendo que você assista antes ao vídeo dos híbridos. Vamos observar os componentes, o funcionamento e por último vamos destacar 10 pontos do sistema eletrificado mais promissor do momento. A composição desse sistema é bem simples, estando mais próxima de um carro comum do que de um híbrido. Os principais componentes são a pequena bateria que pode ficar até debaixo do banco ou do step e um motor elétrico de corrente contínua. O motor pode ser alimentado diretamente pela bateria, sem inversor de corrente. Fica sempre acoplado ao motor de combustão, neste caso por uma correia, girando sempre em harmonia com o motor de combustão. Escolhi utilizar o vídeo da Fiat por ser mais completo e fácil de entender, mas no geral o sistema de outras marcas funciona de forma muito parecida. Então não estranhe porque eu vou utilizar a nomenclatura da Fiat, mas esses sistemas que a Fiat utiliza, outras marcas também utilizam com outros nomes. O primeiro deles é o e-Assist, que é quando o motor elétrico auxilia o motor de combustão durante as acelerações. A bateria de lítio é descarregada durante o processo, de resto nada muda em relação ao veículo não híbrido. O segundo, o e-Coast. O e-Coast é ativado quando em velocidade média ou de cruzeiro, sem pressionar o acelerador e com a marcha engatada, a transmissão continua girando o motor, que deixa de queimar combustível. Até aí tudo igual ao veículo não híbrido. A única diferença é que agora o motor elétrico passa a atuar como um gerador e começa a frear levemente o veículo. Ao mesmo tempo, ele regenera a energia e consegue recarregar as baterias. Então é dessa forma aí que ele consegue carregar as baterias para utilizar em acelerações futuramente. O próximo é o e-brake, que sob essa mesma condição, mas pisando no freio, o e-brake ele aumenta a força da frenagem regenerativa, então ele consegue regenerar mais energia e ajuda também a frear mais o veículo. Próximo é o Sailing. O Sailing ele é padrão de diversos veículos, até de veículos não híbridos, e ele é ativado em baixas velocidades, neste caso abaixo dos 30 km por hora. Ao colocar no neutro, o veículo desliga o motor de combustão e o consumo é zero. Durante o sailing, caso o motorista precise acelerar o veículo novamente, o computador de bordo auxilia o condutor, indicando qual marcha ele deve engatar naquele momento. Um detalhe muito importante é que quando o motor de combustão fica desligado durante o sailing, consequentemente o motor elétrico deixa de girar. Não há frenagem regenerativa, mesmo com o pedal do freio pressionado, visto que as rodas não estão mais acopladas ao motor. Porém o motor deixa de consumir, ao contrário do não híbrido, que continuaria com o motor ligado na rotação de ponto morto. E essa é a diferença entre o coast e o sailing. Se você tentar fazer o sailing em velocidades maiores, ele não vai desligar o motor por questão de segurança e você ainda perde a frenagem regenerativa. Então nessa situação ele passa a se comportar da mesma forma que um veículo não híbrido. No caso da transmissão automática, o motorista não precisa se preocupar com isso, a transmissão já é programada para operar em conformidade com o sistema híbrido. Agora,
10 pontos que eu gostaria de comentar a respeito dos mild hybrid 12 volts em comparação aos não híbridos. O primeiro deles, o start-stop mais avançado, mais suave, sem prejuízos para o motor ou para a bateria. Afinal, a bateria de lítio é a que é utilizada na maior parte do tempo para fazer as cargas e descargas. E quando a bateria de chumbo é utilizada, ela é utilizada em paralelo, de forma controlada. O segundo ponto é que ele reduz o número de componentes integrados ao motor, de um alternador e um motor de arranque para apenas um motor elétrico. O terceiro ponto, reduz o desgaste dos freios, graças à frenagem regenerativa, pelo menos ali em baixas velocidades, dependendo do modo de condução. Em frenagens leves, é possível praticamente isentar os freios de serviço, o uso dos freios de serviço. O quarto ponto, que é a redução do consumo das emissões, é o objetivo principal desse tipo de veículo, de qualquer veículo híbrido. Devido a arrancadas com o auxílio do motor elétrico, o motor consegue trabalhar emitindo menos, forçando menos o motor de combustão. E também a questão do motor desligado durante trajetos com longos engarrafamentos, muito trânsito ou períodos que o veículo precisa ficar parado. Então o motor ele vai estar desligado, sem a necessidade de desligar na chave de ignição do veículo. Esses benefícios aí, eles são responsáveis aí por uma redução das emissões e do consumo de pelo menos 30% no ciclo urbano. O quinto ponto é a diminuição da carga parasita no motor, o que melhora a performance do motor, principalmente em velocidades maiores. Essa redução dessa carga é de 5 a 8% dependendo do veículo, que é mais ou menos a carga que o alternador rouba do motor, a performance que o alternador rouba do motor. Então ele alivia, ele retira essa carga do motor, deixa o motor mais livre para poder fazer o seu trabalho, que é de impulsionar o veículo, seu trabalho principal no caso. O sexto ponto, que são as rajadas de força. Quando o motor de combustão e o motor elétrico trabalham no seu pico de performance, não ter uma carga parasita, ele não está roubando potência do motor, ele pode também auxiliar o motor. Isso em intervalos curtos, né? O sétimo ponto é que aumenta a vida útil do motor, visto que o motor ele trabalha menos. Então, como parte do tempo, o objetivo principal do veículo mild hybrid, na verdade do veículo híbrido em geral, é de reduzir o trabalho do motor de combustão. Como ele fica mais tempo desligado, ele tende a durar mais. Isso aí é graças a outras tecnologias, não só a tecnologia de impulsão do sistema mild hybrid, mas também as tecnologias de banguela eletrônica e de start-stop, do start-stop inteligente, start-stop avançado. O oitavo ponto é que pode ser incorporado facilmente a qualquer veículo sem mudanças na transmissão, sendo ela manual, CVT, automática, enfim, de diversos tipos, e sem mudanças também no motor, apenas no sistema de injeção, que pode ser otimizado para trabalhar de forma mais eficiente em um conjunto com o motor elétrico. O nono ponto é que é um motor DC, geralmente é um motor DC, é um motor menor, né, mais compacto, mais barato, de menor potência, menor torque do que o dos híbridos convencionais. Porém, ele, por se tratar de um motor DC, ele não necessita de inversores, e o sistema 12 volts, né, no caso do sistema, especificamente o sistema 12 volts, ele não necessita de conversores, ele pode ser ligado diretamente em toda a arquitetura elétrica do carro, que trabalha em 12 volts também, né, a mesma tensão elétrica de todos os outros componentes do carro, inclusive da própria bateria de chumbo do carro. E o décimo ponto, que parece ser um ponto negativo, mas nem tanto,
que é a necessidade de se trocar a bateria de lítio. No caso dos veículos não híbridos não existe essa necessidade. Mas essa bateria é leve, compacta, tem longa vida útil e o custo de substituição é bastante reduzido se comparado com a de um veículo híbrido convencional ou de um híbrido plug-in, um elétrico. O preço é bem reduzido em comparação com esses modelos que utilizam uma bateria maior. Para se ter uma noção, essa bateria ela tem uma capacidade que é 1% da capacidade de um híbrido plug-in.